Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, mais uma aula, e hoje vamos falar sobre o PMBOK. Aqui a nossa agenda, onde a gente vai falar inicialmente sobre o que é o PMBOK, depois vamos falar dos grupos de processo, de gerenciamento de projeto, e vamos finalizar com a área de conhecimento de gerenciamento de projetos. Assim a gente vai dar uma visão geral sobre o que é o PMBOK para vocês, ok? Então, pessoal, o PMBOK, o que é que ele é, né, na verdade. Tá? Então, ele é um guia, certo, que foi criado para indicar boas práticas no gerenciamento de projetos. Né? Ou seja, ele vai mostrar o que de melhor está acontecendo em termos de práticas relacionadas ao gerenciamento de projeto. E vai compartilhar isso com toda a comunidade, certo? Sua função ela é padronizar e difundir as práticas mais eficientes, como eu falei antes, que já foram testadas e comprovadas por gerentes de projetos do mundo inteiro. Tá? Uma coisa interessante que vocês têm que colocar na cabeça é que o PMBOK ele não deve ser seguido à risca, as recomendações, as orientações, certo? Você tem que olhar para o seu projeto e ver quais características e especificidades que ele tem que pode ser usado o PMBOK ali. Tá? Então isso é muito importante porque algumas pessoas entendem que o PMBOK está escrito ali, tem que seguir a risca. Não. Você vai ver o seu projeto e vai ver o que é que o PMBOK pode ser enquadrado ali, né? Para poder ajudar a desenvolver esse projeto. Tá? Isso é muito importante. Ela é uma publicação que ela regularmente ela é revisada pelo PMI, né? Que é o instituto que mantém o PMBOK, certo? É uma instituição internacional sem fins lucrativos e que ela associa os profissionais de gestão de projetos do mundo todo, né? E em 2001, no início de 2011, desculpe, ele já era considerado a maior associação do gênero no mundo. Tá? Só para vocês terem ideia da importância do PMI e do PMBOK, né? Que é a publicação mantida pelo PMI. Certo? E quais são os principais objetivos do PMI? Né? Formular padrões profissionais de gestão de projetos, gerar conhecimento por intermédio da investigação e promover a gestão de projetos como profissão, através de seus programas de certificação. Então, você pode estudar através do guia PMBOK e se submeter a um exame e a partir daquele e sendo aprovado, você tem uma certificação PMI. E tem vários padrões de certificação, tá, pessoal? Assim, o que foi que teve de bom, né, um PMBOK? É que com a publicação do PMBOK, ocorreu a padronização da gestão de projetos. Por quê? Porque antes, cada empresa ou gestor, ele fazia a gestão de projeto da sua maneira, certo? E isso definia processos, ferramentas e técnicas únicas para cada tipo de projeto que o gestor de projetos assumia. O que é que isso tem de ruim, Gilson? Assim, o fato é que era conhecimento que não estava sendo organizado, certo? E que se fosse organizado poderia ajudar outros profissionais que estavam trabalhando em projetos semelhantes a utilizar aqueles processos, aquelas ferramentas e técnicas. Então o PMBOK, certo, ajudou a ocorrer essa padronização, pessoal. Ou seja, funcionou como um gestor de conhecimento sobre gestão de projetos. E essa falta de padronização que acontecia, né, antes do PMBOK acarretava algumas situações, como dificuldade em determinar em qual momento o ciclo de vida do projeto estava, os objetivos do projeto dificilmente eram documentados e por isso quase sempre não eram atingidos. Alguns projetos se tornavam processos, certo? Ou seja, virava algo cotidiano da organização, ou a fase de suporte se perpetuava, o que pendia o encerramento de um projeto, né? Observe que esse último aí é o que muitas pessoas confundem. Projeto com processo. São duas coisas diferentes, pessoal. São parecidas. Um projeto pode vir a se tornar um processo, mas após o encerramento. Encerrou o projeto, é implementado e vira um processo. Tá?
Então tem que pensar nisso. Essa última situação tem que ser muito bem estudada e observada por vocês. É muito importante. E o PMBOK ele é fundamentado em dois conceitos principais, certo? É o conceito de área de conhecimento e do processo de gerenciar um projeto. O primeiro conceito está relacionado aos conteúdos que devem ser administrados, que são definidos como conhecimentos necessários para a composição e execução das atividades e técnicas a serem realizadas. Já a segunda parte é focada nas etapas essenciais da gestão de projetos, certo? Sendo dividida em grupos e subgrupos, certo? Que facilitam a aplicação e o acompanhamento das atividades. E essa segunda parte, ela é dividida em iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, certo? Então essa última parte aí é o que a gente chama de processos de gerenciamento de um projeto. A primeira parte seria o que? As áreas de conhecimento, ou seja, os conhecimentos necessários para tocar o projeto. Tá? E também coloque na cabeça que PMBOK é considerado um guia e não uma metodologia. Isso significa que deve ser usado como referência de conhecimento para a gestão de projetos. E precisa, como eu falei antes, ser adaptada a cada ambiente empresarial. O guia não determina qualquer requisito ou obrigatoriedade, ele apenas documenta e disponibiliza as boas práticas. Tá? E você que pega aquele guia e adapte para ser usado no seu projeto, na sua empresa. Tá? E as melhores práticas no gerenciamento de projetos, descritas no PMBOK, elas podem ser aplicadas a todos os tipos de projetos, né? Independente do nicho, da dimensão, do pessoal envolvido, dos prazos e orçamento. Então você pode usar o PMBOK para criar um novo meio de transporte, construir um prédio, uma instalação, desenvolver um site, conduzir uma campanha publicitária, implementar um software e organizar uma festa de aniversário. Então são algumas aplicações, né, que você pode usar o PMBOK. Tá? E quais seriam os principais benefícios, né, que o PMBOK promove no gerenciamento de projeto? São esses aí, eu vou destacar esses dois. O primeiro, né, que seria a padronização das atividades de gerenciamento de projeto. Ou seja, agora você sabe o que é que tem que fazer, o passo a passo no gerenciamento de projeto. Tá? O guia ajuda nisso daí. E controle sobre o andamento do projeto. Tá? Então você tem um controle melhor sobre o andamento do projeto. Tá bom? Então, pessoal, isso daí é muito importante, tá? Vocês veem os benefícios que o PMBOK traz, né? Então a gente já falou agora sobre o PMBOK e vamos falar sobre os grupos de processo, né, de gerenciamento de projeto, tá bom? O que é que os processos que suportam o desenvolvimento do projeto, tá? Então vamos primeiro falar sobre o que é um processo, né? Então, pessoal, se vocês se lembrarem das aulas de TGS, o processo nada mais é do que um conjunto de ações, certo? E essas ações elas estão interrelacionadas, ou seja, não são isoladas, e que essas ações levam a resultado, certo? Então é só se lembrar daquele típico processo que eu já falei, que é entrada, processamento, saída e o feedback ou retroalimentação. Então o processo é esse daí, certo? Você tem uma entrada, você executa um processamento e tem as saídas, né, que elas são esperadas dentro de determinados padrões, né, de produtos, resultados ou serviços, certo? E esse grupo de processo, eles se relacionam com o ciclo PDCA da melhoria contínua, né? Então, se a gente for olhar aí, pessoal, observem, tá? A gente tem aqui, ó, o ciclo PDCA, que é o planejar, executar, checar e agir, né? E a gente tem aqui o grupo de processos, ó, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Tá? Lembre-se que isso daqui é muito importante para vocês colocarem na cabeça que um projeto ele inicia e ele encerra, diferente de processo.
Então vamos lá. Quando eu falo de iniciação, o que é que o principal objetivo da iniciação, que é o equivalente ao planejamento, né? A iniciação e planejamento aqui. Então seria avaliar a viabilidade do projeto e autorizar o projeto ou a fase do projeto, né? Depois que é feita a iniciação, é feito o planejamento, né? Onde é definido e refinado os objetivos e é feito o planejamento para alcançar esses objetivos. Então, esses dois grupos de processo seriam equivalentes a planejar. A execução, que o principal objetivo é integrar pessoas e recursos para realizar o plano, né, de projeto que foi definido na iniciação e no planejamento, tá? Então, é equivalente ao quê? Ao do, né? Executar. Só vou lembrar uma coisa. Depois que tem depois que tem iniciação, aí vai para o planejamento, execução, monitoramento e controle, mas não volta para a iniciação. Se tiver que rever alguma coisa aqui, é revisto no planejamento. Isso daí também tem que ser bem interessante que vocês gravem isso daí. Inicializou o projeto, você vai planejamento, aí começa a execução. Monitora, tem que fazer alguma alteração, altera o planejamento, não mexe mais na iniciação. Tá? E o outro grupo de processos seria o monitoramento e controle, né? Onde o objetivo principal é monitorar o progresso para identificar desvios em relação ao planejamento e tomar as devidas correções. Isso daí que seria o equivalente ao quê? A checar e agir, né? Você faz a checagem, opa, tem alguma coisa errada, então eu altero o planejamento para alterar a execução, e isso daí corre de novo. E por último, o encerramento, que não tem uma fase, né, do ciclo PDCA equivalente, que é quando você formaliza que foi tudo entregue, certo? E conclui o projeto, tá bom? Se vocês olharem aqui esse desenho, ó, é bem interessante. Ó. Observem, ó, inicializou o processo, aí você tem o que? O planejamento e execução. Ó, e você fica monitorando. Observe que não retorna para o processo de iniciação. Fica aqui ó, o tempo todo, ó, nesse loop. No final aqui, você monitorando, opa, terminei tudo, beleza, então vou encerrar o meu projeto. Beleza, pessoal? Isso daí é muito importante que vocês gravem, viu? Então, vocês podem ver aí que esse esse processo aí de gerenciamento de projetos, né, ele está muito relacionado ao ciclo de vida de um projeto, né? Ou seja, tem um início e tem um fim, certo? Então, o grupo de processos ele é muito ligado ao ciclo de vida de um projeto, ou seja, o conjunto de fases pela qual um projeto passa do início ao término. E o que seria a fase? É um conjunto lógico de entregas que possibilita a conclusão de uma ou mais entregas. E essas entregas, por sua vez, são o que? São produtos tangíveis e verificáveis, onde você confere através de checklist, certo? Ou relatórios ou protótipos, se eles foram realmente feitas essas entregas. E de acordo com o PMBOK, né, o ciclo de vida do projeto é uma série de fases pelas quais o projeto passa, desde o seu início até a sua conclusão. Cada fase é composta por um conjunto de atividades, certo? E termina com uma ou mais entregas. Lembra, e essas fases elas podem ser sequenciais ou podem ser interativas, né, trocando informações, ou até mesmo sobrepostas, você fazendo mais de uma fase ao mesmo tempo. Tá? Embora os projetos eles variam muito em tamanho e complexidade, normalmente o ciclo típico de vida do projeto ela é dividido em 4 fases genéricas, né? Que seria a iniciação ou início do projeto, o planejamento, a organização e preparação, a execução e o encerramento do projeto. Observe que assim, é muito parecido com o processo de gerenciamento de projeto, mas aí não tem a questão da monitoramento e controle, certo? Então aqui ó, está
as fases do gerenciamento de projetos. Observe que elas estão relacionadas com o custo e necessidade de pessoal. Como assim, Gilson? No início do projeto, que é a fase 1, certo? Observe que tem menos custos e necessidade de pessoal envolvido. Aí aqui tem o termo de abertura, que é o término da fase 1, de início do projeto. Aí vai para a fase 2, que é a organização e preparação. Observe que aumenta aqui a necessidade de custo, os gastos, né? E de pessoal envolvido. Aí encerra a fase 2 com o plano de gerenciamento de projetos. Você tem um plano todo definido. Aí vai fazer o quê? A execução do trabalho. Aí observem que os custos e a necessidade pessoal aumenta até chegar no ápice e depois começar a declinar, onde tem o aceite das entregas e começa a fase de encerramento do projeto, que seria a fase 4, onde o projeto é arquivado. Tá bom? Aqui é a linha do tempo do gerenciamento de projetos. Certo? Bem legal, né? Aqui um exemplo de fase do ciclo de vida de um projeto relacionado ao desenvolvimento de um software, né? Observe que, do mesmo jeito, muito parecido, né? Tem os requisitos, é feita análise, é feito o desenvolvimento, é feito o teste e, por último, o rollout, que seria a migração para essa nova tecnologia, ou a implementação, como queiram dizer. Certo? Muito legal, né? É importante ter em mente que cada fase do ciclo de vida da gestão do projeto teremos tarefas relacionadas ao ciclo de vida do produto resultante, né? No caso de engenharia de software, por exemplo, a fase de requisitos tem um conjunto de atividades que elas precisam ser executadas para gerar as entregas do projeto, né? Então, pessoal, observem que é bem interessante o PMBOK, o conhecimento, né, relacionado a ele. Tá? Uma das coisas que é importante que vocês gravem, vocês não precisam ter o guia todo na cabeça, mas é importante que vocês gravem sempre, certo, os processos relacionados à gestão de projetos, né, que seria iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Porque você tendo em mente isso daí, você vai ajudar você diferenciar um projeto de um processo, que seria um dos primeiros erros assim das pessoas que começam a lidar com gestão de projetos, certo? E evita todos aqueles problemas que a gente mencionou no slide anterior, que trata aí quando não existia o PMBOK, o pessoal cometia muito esse erro, né? Então vamos falar agora especificamente sobre os grupos de processo, né? Começar pela iniciação, né? Então, o objetivo principal da iniciação é aprovar o projeto não, certo? De modo que as partes interessadas vão avaliar e ver se aquele projeto é interessante para a empresa. Lembrando que nem sempre assim acontece de um projeto apareceu e vamos implementar e pronto. Não. Normal, assim, dependendo do tamanho da empresa, acontece de terem vários projetos sendo, vamos dizer, colocados junto de uma cesta e a direção, o gerente lá vai ter que sentar-se com as partes envolvidas e olhar cada projeto daquele e ver, de acordo com a prioridade da empresa, quais são os mais interessantes e viáveis, né, que possam ser executados. Mas isso daí é outra coisa que a gente vai ver adiante. Tá? Então, depois da fase de iniciação, vem a fase de planejamento, né, que seria o quê? Refinar o planejamento feito na iniciação, né, com um nível de detalhe mais aprofundado. Foi aprovado, tudo bem, agora vamos planejar melhor. Então, tem a fase de planejamento. Na fase de planejamento, né, ela requer que o gerente de projeto desenvolva todo o plano de projeto e os planos que possam, porventura, estar também junto ali do plano de projeto, certo? É onde vai ser definido o escopo, o custo, o prazo do projeto, certo? A organização do trabalho, quem é que vai participar, vai fornecer uma estrutura para revisão e controle do projeto, né? É importante que vocês coloquem na cabeça que se houver mudanças significativas, certo? Durante a fase de execução e controle, vai ter que voltar para a fase de planejamento e rever o planejamento. Mas lembrando, não mexe mais na iniciação.
Tá? A fase de execução, o gerente de projeto deve coordenar os recursos para realizar o que foi planejado, né? A execução com base no plano de gerenciamento de projeto. Tá? Nessa fase de execução, o gerente deve certificar que as entregas estejam em alinhamento com o escopo do projeto. Ele defende mesmo, defende, esse termo é interessante, o escopo de mudanças e confirma o nível previsto de qualidade do trabalho, certo? Porque se ficar mudando direto o escopo, aí o projeto vira um Frankenstein e aí é onde começa a estourar custo, prazo e por aí vai. Tá? Finalmente, a equipe do projeto também informa ao gerente o progresso de suas atividades, né? Normalmente isso daí é feito através de um software de gerenciamento, né? Pode ser o Trello, pode ser o Microsoft Project ou outro, certo? Para que seja relatado pelo gerente de projeto o progresso do projeto ao patrocinador, né? Ou os principais stakeholders. Isso daí tem que ter um plano de comunicação para definir como é que vai ser feita essa comunicação. Isso é muito importante. Tá? Na monitoração e controle, certo? É onde é feita o controle de toda variação ocorrida, certo? E quando as variações são identificadas, aí você faz isso através de comparação com linha de base de prazo, custo e escopo, aí volta para o planejamento para rever isso daí, certo? E o processo de encerramento envolve fechar as contas de todos os projetos, terminar a aceitação de entrega, arquivar a documentação necessária. Terminou o projeto, o pessoal vai para outros novos projetos, né? Ou voltam à sua atividade normal. Depende muito, né? Se as pessoas envolvidas no projeto elas se dedicam ao projeto ou elas trabalham em paralelo com o seu dia a dia seu dia a dia de trabalho, certo? E também no final aí é comunicado os responsáveis pela manutenção do sistema ou produto criado, né? Imagina que você implementou uma nova funcionalidade no software da empresa, ó, tá aqui, o software foi implementado, já está rolando, tá? E pronto. Então, se você pensar, né, aqui, você vai ver que tem o termo de abertura, né, desculpe, no capítulo 5 do PMBOK é tratado da iniciação, que seria o passo 1, certo? Onde é feito o termo de abertura, utilizando a técnica de 5W2Hs. Depois é feito o planejamento, né, que seria equivalente ao capítulo 5 do PMBOK, onde seriam os passos 2 e 5. Junto, depois vai para a execução, que seria o capítulo 7, né? Só lembrando também que quando você faz o planejamento aqui, aí é feito o plano do projeto, declaração do escopo, a EAP, o dicionário da EAP, feito o cronograma, os pontos de atenção, né, que deve ter o projeto, as entregas são definidas, tá? Então vai para a execução, que seriam os passos 6 e 7, e ao mesmo tempo é feito o controle, né? E aqui você tem o status report, que seria o quê? Você fica mostrando o status da execução do projeto. Daí pode ser através de um software ou através de um quadro, né? Um canvas, onde você coloca lá verde, tá tudo ok, amarelo, opa, tá vermelho, é alguma coisa errada. E é essa etapa esse processo de planejamento, de controle, desculpe, ele tem um impacto porque ele volta para o planejamento para ser revisto alguma coisa e já alterar na execução. Fica esse loop aqui, como eu falei antes. E no final, terminou todas as entregas, é feito encerramento, né, onde no final tem um relatório de lições aprendidas para ficar na memória dos sistemas dos projetos da empresa para ajudar nos futuros projetos. Tá? Então seria aqui vamos dizer, a dinâmica do gerenciamento de um projeto. Tá? E aqui vocês veem de maneira mais interessante, né? De uma maneira mais, vamos dizer assim, visual, né? Observe que tem a iniciação, ó. Aí aqui o que é que sai da iniciação, né? Termo de abertura do projeto, é identificado as partes interessadas, aí é feito todo o planejamento, ó. Observe que tem muitas atividades aqui no processo de planejamento. Feito o planejamento, né, que é desenvolvido o plano de gerenciamento do projeto, aí vem para a execução, certo?
E na execução é feito tudo isso aqui, ó. Por exemplo, a garantia da qualidade, gerenciar a comunicação, tá? Gerenciar as partes interessadas, certo? Observe que você vai orientar e gerenciar a execução do projeto. E é feito um loop, né? É feita uma interação aqui com o monitoramento e controle do projeto e é feito um loop aqui com o planejamento, né? Qualquer coisa aqui que foi identificada volta para cá, o planejamento depois retorna para a execução. Aí você fez todas as entregas, aí vem para o encerramento, né? Onde é feito o encerramento, o projeto, né? Eu faço o projeto e encerra todas as aquisições e é feito o encerramento do projeto. Tá? Bem interessante isso daqui. E aqui, certo? As áreas de conhecimento e gerenciamento de projeto, né? Observe aqui que tem todos os processos, processo de iniciação, ó. Depois, processo de planejamento, processo de execução, processo de monitoramento e controle e processo de encerramento. E observe que tem todas as áreas de conhecimento aqui, tá? Do PMBOK. Observem aqui branco, ó, integração, desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver, deixa eu botar o laser aqui. Ó, integração, aí você tem no processo de iniciação, ó, tem aí relacionado à área de conhecimento e integração, desenvolver o termo de abertura do projeto. Aí vai aqui planejamento, ó, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças. Aqui na fase de execução, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, gerenciar o conhecimento, encerramento, encerrar o projeto ou fase. No escopo, ó, não tem nada de escopo no processo de iniciação, mas no processo de planejamento tem o que? Planejar e gerenciar o escopo, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a estrutura analítica de processo, EAP. Tá? Aqui no monitoramento e controle, está sendo feita a execução, né, depois do planejamento, que aqui não tem nada ó, do escopo, da área de conhecimento do escopo, mas aqui no monitoramento e controle você tem que validar o escopo ó, e controlar o escopo o tempo todo. Certo? E aqui vocês veem todas as áreas de conhecimento. Tá? E esse quadro tá, foi feito de acordo com a versão 6, ó, PMBOK 6ª edição. Tá? Vocês veem aqui as fases do projeto, os processos né, do projeto, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. E aqui vocês têm as áreas de conhecimento. Ó. Observe que na iniciação só tem integração e partes interessadas. Certo? Só envolve duas áreas de conhecimento. Aqui envolve mais áreas de conhecimento exatamente no planejamento. Estão vendo aqui? Aí na execução tem uma diminuída e tem mais também no controle. E no encerramento só tem a integração mesmo. Certo? No final você tem ó, 49 processos. Tá bom? Então aqui ó, vocês veem bem legal aqui, bem resumido, né? As áreas de conhecimentos, ó, integração, escopo e tal. Aqui o grupo de processo, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. E vem aqui. Aí você pode me perguntar, Gilson, mas significa esse 4.1, 4.2, não sei o quê? São exatamente os tópicos do PMBOK. Certo? Quem quiser pode olhar aqui e já ir direto lá no guia PMBOK e dar uma leiturazinha. Tá? E aqui é só para vocês acompanharem a evolução né, das áreas de conhecimento nos guias, né, nas edições, da 4ª edição até a 6ª. Né? Observe que na 4ª edição, que foi lançada em 2008, tinham 5 grupos de processo, que mantém durante as edições, só que as áreas de conhecimento do 4ª para a 5ª edição aumentou para 10. Né? E os grupos de processo deu um pulozinho, né? 5 e aqui 2. Tá? Só vai mostrar a evolução. Aí vocês podem perguntar, Gilson, assim, qual edição eu uso? Estudo. Mas, assim, todas essas edições são boas, só que se você, é interessante você pegar a última que está mais atualizada, né? Aqui na última edição tem a questão do movimento ágil, né? Das metodologias ágeis, e também a questão dos stakeholders, tá? O grupo de
da área de conhecimento de stakeholder está aqui, certo? Que começou a aparecer na quinta edição. Então aqui, pessoal, estão as nossas referências, tá? Aqui estão as nossas referências, tá bom? Aqui os dois livros do professor Manuel Veras, que são a nossa referência guia, né? Que é Gestão Dinâmica de Projetos, Negócio Baseado em Projetos, tá? E tem aqui também o PMBOK, né? Que também é outra referência para as nossas aulas, né? E tem esses sites aqui, são bem interessantes, leituras rápidas que ajudam vocês a entenderem melhor, tá? O que é gestão de projetos, o que é o PMBOK. Tá bom? Então, encerramos a nossa aula. Espero que tenha sido um aprendizado bom para vocês, que tenha sido interessante. Tá? Assistam esse vídeo, dêem uma olhada nos slides, tá bom? Tem essas referências que ajudam vocês a entender melhor o conteúdo também. Ah, Gilson, eu tenho dúvida. Então, vocês usem os nossos canais, né? Tem a aula síncrona, toda semana uma aula síncrona. Tem o Discord, tem lá uma seção que eu criei só para dúvidas, certo? Tanto relacionadas a trabalho como ao conteúdo, tá bom? E também pode expressar as dúvidas de vocês. E não esqueçam de fazer isso, é claro, no nosso vídeo, né? Dê o ok lá, se gostou, se não, e se tiver alguma dúvida também pode comentar. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima, fique com Deus, tá? Qualquer dúvida, podem tirar dúvida e, por favor, se tiver alguma crítica com relação ao vídeo, coloquem também. Um abraço, até a próxima.